por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Kleber, tudo bem por aí? Muito frio? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Muito. Agora tem sol, mas tá lá fora, né? Então, estamos congelando em casa ainda. Sabe que ontem tava esse frio todo também aqui em São Paulo e eu desci para pegar comida e aquele solzinho fez um bem danado, né? Porque além de estar um sol lindo, tava quentinho e dentro de casa tava frio. Então esses momentos têm sido raros, mas muito bons. Exatamente. Você não me decepcione, né? Como uma gaúcha original reclamar do frio, desse friozinho que não é nada pra você. Não, e deixa eu contar que o que eu gosto quando tá frio assim é que dá pra gente ficar mais pertinho de casa, fazendo coisas que lembram a terra da gente, né? No meu caso, é quando tá frio, porque, enfim, eu sou do sul. E aí eu fiz uma sopa que eu adoro, que a gente sempre fazia na casa da minha mãe quando eu era criança, quando eu morava lá. E uma sopa de carne com um monte de legumes e tudo. E isso esquenta bastante. E agora eu tava vendo aqui na minha cozinha, tem um quilo de pinhão que tá na minha mira. E qualquer dia desse, aproveitando esse frio, eu vou fazer o pinhão também, porque é outra coisa que lá a gente sempre come no inverno, é pinhão. Gosta de pinhão, Kleber? Deixa na portaria quando estiver pronto aí que eu passo pra pegar. Tá bom, pode deixar. Vou te mandar uma leva de pinhão, então. Cozido já, vou te fazer esse favor. Aí sim, hein? Kleber, falando em frio, vamos falar de Alemanha, porque lá também faz muito frio. E a Alemanha aprovou um novo pacote de medidas de 10 bilhões de euros para ações de enfrentamento da pandemia e de suas consequências. E por isso esse dinheiro vai servir, entre outras coisas, para impulsionar a retomada dos empregos e também evitar falência de empresas. Esse valor eles estimam gastar até o ano que vem, né, Kleber? Isso. São 10 bilhões de euros até, vamos dizer, o final de 2021, mas na verdade é ao longo de 2021, né? É como você bem colocou, né? A medida ela tem aí como principal objetivo, né, a ajuda aos municípios, né, as pequenas localizações ali do país que estão passando por dificuldades, né, ajudar na questão da recuperação dos empregos das pessoas e permitir que as empresas não venham, tantas empresas pequenas principalmente, né, a quebrar por causa da situação aí dos isolamentos, né, e da pandemia, como a gente vem sentindo aqui no Brasil também, né, é o mesmo quadro, né, é a mesma coisa. E para se ter uma ideia do tamanho, da proporção, né, a Alemanha, que é a maior economia da Europa, né, ela veio aí com o PIB sendo revisado ontem, até na parte da manhã, para um número um pouco menos negativo, né? Ele veio com 9,7 no trimestre, mas é o pior número da economia alemã desde 1970, quando começou a se fazer os cálculos trimestrais aí de PIB, ou seja, há 50 anos não se via uma situação tão crítica. Então isso é super importante porque a Alemanha tem um peso muito grande, né? Junto com a França também, dentro da economia europeia. A economia europeia agora que está separada ali do Reino Unido que dentre todos os países ali da região, né, na verdade mais do que um país, né, a região toda do Reino Unido ali é o que tem conseguido ter uma recuperação um pouco mais rápida economicamente falando. Então é super importante essa medida para que a gente tenha uma saúde um pouco melhor para a economia no bloco europeu. Verdade. A Alemanha é uma economia muito forte, né, Kleber? É importante também para que eles possam manter esse espaço que eles conquistaram e também internamente para o país, que sempre não, mas de anos para cá, muito depois da reconstrução, se tornou uma economia tão forte para quem vive na Alemanha, né? Sim, e a indústria alemã, ela é essencial para a economia global como um todo, mas principalmente ali
para a União Europeia, né, o bloco industrial ali que tem a Europa como um todo, o eixo central, sem dúvida nenhuma, está na Alemanha. Então, tanto para a parte de emprego, quanto de produção, quanto de distribuição, é super importante que eles estejam ali de pé e saudáveis durante esse período. E o pacote que tinha sido anunciado lá atrás já era um pacote enorme, né, para todas as ajudas, né, que poderia chegar até 130 bilhões de euros, né, quando o governo Merkel apresentou isso em junho. Então agora eles vão apresentando nessas etapas para exatamente controlar e ajudar com esses estímulos à recuperação aí do país como um todo. Verdade. Você falou em saudável, a criação do Renda Brasil, esse programa que o governo quer colocar em prática, coloca em risco as contas públicas, hein? Porque isso tem sido motivo de preocupação dos mercados por causa do risco fiscal. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive. Sim. O que acontece é que a equipe econômica fez um cálculo, né, de quanto que ela poderia chegar no valor médio para o novo programa, né? Lembrando que é um programa pensado pelo governo atual que substituiria ali o Bolsa Família, né? O objetivo acaba sendo o mesmo. E aí o valor de R$ 247 reais que foi apresentado pela equipe econômica, o Poder Executivo ali entendeu que, na verdade, ele deveria ser de no mínimo R$ 300 reais. E aí que entra-se o impasse, né? Os R$ 247 reais, eles já vão ter um impacto ali dentro dos cofres públicos, mas dentro do orçamento previsto, né, pelo Ministério da Fazenda, né, pela equipe econômica, para que se possa arcar com essa despesa. O aumento para R$ 300 reais, apesar de parecer pequeno, ele já causa um impacto muito maior e ele acaba pesando na já deteriorada, né, contas públicas que a gente tem aqui no Brasil, e esse que é o grande risco fiscal. Por isso que é a discussão em relação ao Renda Brasil, ao novo programa, com relação à nossa situação fiscal, porque se for aprovado ou se for passado os R$ 300 reais ao invés dos 247, você vai ter que, de alguma forma, equilibrar essa diferença. Você vai ter que ou aumentar de algum lado a arrecadação ou reduzir despesa de outro lado. E é essa discussão que começou, então, dentro do governo federal para se descobrir qual vai ser a melhor alternativa ali para se chegar num equilíbrio, num consenso para a definição desse novo, entre aspas, Bolsa Família. Tá? Essa semana ela não está tão forte em termos de quantidade de agendas econômicas e informações econômicas, mas ela tem duas coisas muito pesadas, importantes. O mercado espera ansiosamente, falando em Brasil, pelo tal mega pacote econômico, que seria anunciado ontem e ficou para o fim dessa semana, em níveis globais, espera pela fala do presidente do Fed, prevista para amanhã. Isso mesmo, a gente vai ter um evento super importante lá nos Estados Unidos, né? Falando um pouquinho antes aqui do que você colocou em relação ao Brasil, né? Esse pacote econômico, ele é super importante exatamente para que a gente tenha ali uma sustentação até de recuperação do próprio problema fiscal, né? Então, que é o que? A revisão de orçamento, né, onde você vai conseguir ali fazer um novo equilíbrio para as contas públicas e principalmente quando a gente olha ali para o plano de desenvolvimento, onde teriam-se as novas criações de marcos regulatórios, principalmente para tentativa de captação de recurso do setor privado, né, ou com principalmente investimento para novas operações que financiem, né, obras do governo, ou se não, também até com privatizações, e aí a gente volta à famosa agenda liberal ou agenda reformista ali do Ministério da Economia, que acabou ficando um pouco de lado nas últimas semanas e ali até um pouco travada, principalmente depois que a gente teve as saídas dos importantes secretários, né, da equipe do Paulo Guedes, quanto também o que veio em pauta como mais importante, que era a questão do veto, que acabou sendo confirmado na semana passada, de aumento de salários de servidores públicos, que era uma preocupação muito grande. Então agora essas discussões todas voltam junto ali, obviamente, com Câmara, né, com Senado também, e o Congresso como um todo tendo que ter uma decisão super importante do que fazer, principalmente pensando no pós-isolamento e pós todo esse problema que a gente está passando com relação às quarentenas e à pandemia aqui no Brasil, viu, Rê? Que é exatamente o desenvolvimento econômico para que a gente volte o país a ter um crescimento sustentável
para recuperar todo esse período que está parado. Então, essa decisão acabou sendo adiada, mexeu um pouquinho com os mercados, mas se a gente pensar pelo lado positivo, né, o adiamento significa que ainda tem conversas acontecendo para tentar chegar à melhor decisão possível, é isso que a gente espera. Tá? Com certeza. Só um parênteses, Kleber, para a gente contextualizar também, estamos em ano e momentos pré-eleitorais dentro do Congresso. Exatamente. Então isso tem que ser usado como pano de fundo, porque com certeza isso também interfere em qualquer decisão que vai ser tomada. Sem dúvida. O Rodrigo Maia, que tem tido um papel extremamente importante, né, em diversas decisões, à frente da Câmara ali vem exercendo a função realmente pelos analistas, né, que a gente não é especializado aqui, mas pelo que a gente acompanha, tem feito um bom trabalho, se pode se dizer assim, e tem a sua intenção de reeleição também, né? Ou de reeleição, ou de pelo menos colocar alguém que seja ali um aliado, né, para a continuidade do trabalho junto à Câmara. Então, sem dúvida, tem toda uma questão política envolvida por trás aí também. E falando em política, mas monetária e norte-americana, né? A gente tem sim a expectativa com essa agenda esvaziada de indicadores mais importantes ao longo da semana, que é a fala do presidente Jerome Powell, né, nos Estados Unidos, no evento de Jackson Hole amanhã, onde ele vai apresentar ali informações que vão ser relevantes para a continuidade da avaliação de como será, né, o andamento da política monetária e das decisões do Banco Central norte-americano, principalmente depois da última ata que saiu na semana passada com um tom um pouco mais pessimista em relação à recuperação da atividade econômica dos Estados Unidos, né? A gente teve alguns dados que foram melhores depois dessa decisão, outros nem tanto. Ontem a gente teve, né, o índice de confiança do consumidor norte-americano caindo, e caindo pelo segundo mês consecutivo, o que é um sinal ruim, principalmente, né, para uma economia que tem como base ali o consumo, né, o seu eixo central. E o consumidor, obviamente, está preocupado, porque apesar de uma melhora recente, você ainda tem um desemprego muito alto, né? Empresas com dificuldades nos Estados Unidos também, e o estímulo já vai chegando a limites que não se esperava, tanto monetário quanto também fiscal, e outros que vêm sendo dados tanto pelo governo quanto pelo Banco Central. Então vai ser super importante para a gente ver qual vai ser a direção da maior economia do mundo e, obviamente, né, novidades sobre que possam surgir sobre o acordo com a China e realmente se a trégua, como você disse ontem, né, a bandeira branca foi realmente levantada e se a gente vai ter um caminho mais tranquilo aí para os dois países pela frente. Essa novela dos dois países, ela tem tantos altos e baixos que a gente não pode sacramentar nenhuma atitude, né? Essa bandeira branca foi ontem, amanhã ela já pode ser derrubada, não dá para criar grandes expectativas, né, Kleber? Não, exatamente. Tem questões comerciais, tem questões ali diplomáticas, né? Quando a gente pensa na situação lá de Hong Kong, né? Que a gente já falou bastante aí durante os últimos meses. Outras questões como o próprio TikTok e outros aplicativos que começaram a ser discutidos. A empresa Huawei, que é outra também, que os Estados Unidos já fez várias retaliações. Então, assim, tem vários capítulos dentro dessa série aí, entre China e Estados Unidos, que a gente torce muito para que seja resolvido, porque ainda tem muitos outros problemas a serem solucionados em paralelo a isso, tão importantes quanto, né, que estão ligados, sem dúvida, não só a retomada da atividade, mas a pandemia em si. O que acho que é mais importante dessa trégua é a conversa que surgiu de troca de ajuda para o desenvolvimento de vacinas e remédios contra a Covid-19 entre China e Estados Unidos. Assim, sim, do quadro geral, a gente sabe que o mais importante agora é isso, né? Enquanto isso não tiver solucionado, a gente vai ter muita dificuldade de sair dessa situação da pandemia, né? É verdade. E o mundo todo está depositando as suas expectativas nas vacinas, né? Com certeza. Tá bom então, Kleber. Obrigada por hoje. Amanhã estaremos de volta. Obrigado você, Rê. Estaremos sim. Me avisa do Pinhão quando estiver pronto. Tá? Aviso, aí, pode deixar. No dia. E amanhã a gente tá de volta aqui. Combinado. Boa quarta-feira para você. Obrigado, Rê. Gente, obrigada a vocês pela companhia de hoje também.
Não percam a live no Instagram e no YouTube do Personalité às 5 da tarde, que vai falar sobre o CADIMA, aquele fundo quantitativo que vocês já conheceram aqui no podcast, que o Pedro trouxe num Café com Canelas algumas informações sobre esse tipo de produto. E nós estaremos de volta nessa quinta-feira. Cuidem, se protejam, se possível, fiquem em casa e a gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.